Olá, que bom ter você aqui no canal da Academia da Palestra. Se inscreva, deixa seu like, comente. Hoje o tema aqui no Entre Telas é comunicação organizacional. E este tema permeia tanto empresas como órgãos públicos e instituições que precisam contar com um trabalho bem estruturado de comunicação. Para entender melhor o termo, eu convido a Maria José da Costa Oliveira, que é especialista. Zezé, o que é comunicação organizacional? E também queria que você dissesse quais são as modalidades que existem e como elas podem e devem ser integradas. Então, a comunicação organizacional é um termo interessante, né? Porque antes a gente usava muito o termo comunicação empresarial, mas remetia muito à comunicação praticada dentro de empresas. Pensando nessa abertura, nessas possibilidades de atuação também junto a organismos públicos e junto a entidades sociais que fazem parte do terceiro setor, o termo comunicação organizacional abarca, né, de uma maneira bem mais interessante e envolve esses tipos de setores, vamos dizer assim, sociais. Então, pensando nessa perspectiva, o que a gente pode dizer é que a comunicação organizacional é uma comunicação que vai englobar modalidades de comunicação que são praticadas por essas organizações. E aí, o que seriam essas modalidades de comunicação? Nós temos, até de acordo com a Margarida Kunsch, né, a comunicação que é colocada como a comunicação institucional. O que seria essa comunicação institucional? É uma comunicação que ela está muito voltada para construir a credibilidade da organização, né? E tem uma proposta muito com foco na influência político-social que essa organização exerce. E é claro que essa comunicação institucional, ela está muito ligada também à construção da imagem, da reputação, da marca, seja de uma empresa, de um organismo público ou de uma entidade social. E aí é interessante notar que, muitas vezes, essas modalidades, né, que compõem, que seriam a comunicação institucional nesse caso, a comunicação mercadológica, que ela já é um foco para contribuir com as vendas da organização. Nós temos também a comunicação interna. Essa comunicação interna, como o próprio nome já diz, tem como foco o público interno da organização. E justamente busca a integração desse público interno. E fora isso, ainda tem uma outra modalidade também denominada como comunicação administrativa. O que seria essa comunicação administrativa? É aquela que está ligada aos fluxos, aos níveis, às redes que são estabelecidas dentro da organização. Então, muitas vezes nós temos uma comunicação que ela é tanto formal, uma rede formal, ou uma rede informal. Isso a gente coloca dentro do foco da comunicação administrativa. Só que, quando a gente pensa que cada uma dessas modalidades trabalha com objetivos específicos, nós não conseguimos imaginar que o ideal mesmo seria que essa comunicação fosse praticada de forma integrada. Uhum. Os objetivos institucionais precisam estar alinhados aos objetivos mercadológicos, aos objetivos da comunicação interna e aos objetivos da comunicação administrativa e vice-versa. É esse o grande desafio que, de repente, a gente encontra hoje, porque, em geral, há muito essa divisão e as modalidades não se conversam, fica cada um buscando o seu objetivo, esquece do objetivo global que a organização precisa alcançar. Na verdade, aquele alinhamento, né, Zezé, que a gente tanto fala em comunicação, alinhar, seguir, o fio condutor deve ser o mesmo. Exatamente. Então, nós precisamos integrar essas modalidades para dar sentido, para que, por exemplo, a comunicação que é praticada com o consumidor seja coerente com a comunicação que é elaborada junto ao público interno, junto aos funcionários. Uhum. E muitas vezes não existe essa preocupação, inclusive há setores, muitas vezes diferentes, cuidando de cada uma dessas modalidades sem se alinhar. Mas, diante disso, até vou perguntar para a Dani
Ô, Dani, quando você Oi. escolhe comprar um determinado produto de uma empresa e você tem uma fidelidade até com essa empresa, o que para você mais influencia? O que você olha para tomar essa decisão? Bom, tudo bom, meninas? Tudo bem. Hoje eu acho que mais de um fator, né? Porque o consumo passou por uma grande transformação e eu acho que se antes as marcas nos capturavam de modo mais fácil, hoje a gente quer saber o que quer saber mais sobre a marca, né? Quer saber quais são as causas que ela apoia, quer saber se ela dá atenção à comunidade, se tem respeito ao meio ambiente e às pessoas também, né, aos funcionários, aos consumidores, enfim. Hoje eu quero desenvolver um relacionamento com os produtos que eu consumo e assim, de forma que eu entenda que eles mereçam o meu dinheiro, né? Não é que o preço deixou de fazer sentido, né? Eu acho que a gente ainda procura encontrar o melhor preço dentro das nossas condições, mas é muito importante que a gente consiga ver valor naquilo que a gente está consumindo, né? Então, particularmente é isso que eu procuro desenvolver hoje, um relacionamento com essas marcas, de uma forma que eu me sinta também contribuindo para as causas e para uma melhoria, né, da sociedade. E eu acho que tem muitas formas de fazer isso, de mostrar isso para o público, mas acho que a Mari pode nos posicionar e mostrar quais são as formas, Mari, que você observa que as empresas têm usado para se comunicar com o público. Dani, eu acho que a gente vive, na verdade, um momento único. A Zezé também pode concordar aí, que acompanha há algum tempo, né, essas mudanças de comunicação. Hoje a gente tem o poder das redes sociais. A gente tem esse poder de estar online, 24 horas, apresentando o produto, interagindo. Essa interação hoje ela é rápida, ela é eficaz, quando muito bem feita, e ela traduz resultados, tanto positivos como negativos. E o que se vê hoje, além das campanhas, a gente vê melhor a condução da comunicação organizacional, tanto com o seu público como com os seus funcionários. Então, uma curadoria até, né, desse conteúdo. Exatamente. Você, como a Zezé lembrou, você está dentro do contexto, tem que ser um fio um condutor, né, que conduz o caminho. E o que eu verifico muito também é a questão do WhatsApp. As pessoas hoje as instituições hoje querem estar presentes com as pessoas na palma das mãos. Então, eu quero dar um retorno eficiente, né? O próprio serviço de atendimento ao consumidor, ou mesmo a questão de trazer documento, enviar documento, todo o processo hoje a gente verifica que você consegue de uma forma mais ágil, mas, lembrando, né, Zezé, a gente precisa ter foco, planejamento, organização, todo mundo falando a mesma língua. E quando você me remete à comunicação organizacional, muito bem lembrado, a questão de todos os setores e de todas as possibilidades estarem na mesma conduta, isso também me lembra o funcionário fora, né? Que muitas vezes mora perto dessa organização, que muitas vezes a família também participa, querendo ou não, dessa organização, por defender a própria instituição, muitas vezes, né? Sim, por comprar os produtos, por falar. A gente vê, muitas vezes, antigamente tinha, mas ainda tem, né? Camisetas da organização, os eventos. Eu acho que toda essa congregação unificada do fio do que é a empresa, do que a empresa faz, como ela age, tem que vir pelos exemplos. E os exemplos nada melhor do que eles extravasarem as organizações. Estou certa, Zezé? Com certeza. E voltamos também àquela questão de que a empresa ela tem que ser internamente como ela se mostra para fora.
Essa coerência, ela tem a ver com como ela realiza a sua comunicação institucional, como ela realiza a sua comunicação mercadológica, a sua comunicação com o público interno e toda a comunicação do dia a dia, aquela comunicação mais administrativa. Essa coerência precisa existir, até porque, muitas vezes, os meios hoje são os mesmos. Exato. Como você mesma mencionou agora, né, Mari? De repente, eu uso muito hoje as redes sociais, mas as redes sociais, elas são utilizadas tanto para essa comunicação com o consumidor, com o funcionário, com o fornecedor. De repente, hoje a gente tem a congregação mesmo de todas as formas de comunicação pelos mesmos meios. E é interessante a gente observar o quanto essa coerência ela vai ficando mais necessária. E eu acho vai contribuindo para a transformação também, né? A gente vai se transformando à medida que esses meios vão nos proporcionando essa agilidade que a Mariana falou. E eu acho eu acho também, eu não sei se vocês verificam, mas há uma maior cobrança, a pessoa está mais de olho, ela está mais esperta, ela investiga mais essa organização, né? As marcas, elas perdem força, às vezes, por alguma descoberta de um consumidor que é colocada na rede, um tratamento que ele dá ao cliente ou ao próprio funcionário, e isso escapa ao controle, e as pessoas começam a notar que tipo de empresa é essa, e isso pode ser fatal. Em muitas situações você nem imagina que está sendo observado e está. Isso é bem interessante o inverso também. Você não está imaginando que está sendo observado naquele comportamento coerente e as pessoas estão lá, olha, vendo, está cumprindo aquilo que falou, está exercendo aquilo que está no seu discurso. Eu vejo isso como algo que até permite evoluir esse processo da comunicação. É um ganho que a gente tem, se for analisar nessa perspectiva. Concordo. Sim. E é bom o profissional de comunicação estar sempre de olho, né, Zezé, interagir. A comunicação integrada passa a ter um papel fundamental, porque se respinga lá, vai respingar aqui, né? Com certeza, até porque nós não podemos só ter uma visão da comunicação operacional. É lógico que eu preciso colocar instrumentos, eu preciso operacionalizar a comunicação, eu preciso usar, de repente, determinados instrumentos, mas antes de pensar nos instrumentos, antes de operacionalizar, é necessário uma visão mais abrangente, mais global, mais estratégica, e isso demanda necessariamente uma abordagem integrada. Sim. Um foco num objetivo maior da organização, um alinhamento com a sua missão, a sua visão, os seus valores. Perfeito. Exatamente, com os exemplos, né, com o planejamento, organização e esse fio condutor aí que a gente está falando ao longo desse programa. E para vocês duas, Dani, vou começar com você. Quais são os desafios que vocês, enquanto especialistas de comunicação, entendem que as organizações vão enfrentar para se comunicar de uma forma mais eficaz com o público, na sequência aí para frente? Pois eu acho que são muitos desafios, porque as coisas têm se apresentado numa velocidade muito grande, né? Mas eu vejo que esse alinhamento com o propósito é um deles. A gente não pode só falar, ter nomes bonitos, ter atitudes estampadas nas placas que decoram a empresa, sem que isso seja comunicado de uma forma eficaz, né? E hoje, o que eu vejo, assim, nesse período que a gente está vivendo, né, muitas negociações online em que eu não consigo ver o meu cliente, ver pessoalmente o meu cliente. Então, eu tenho que tomar muito mais cuidado, ter muito mais atenção com a forma como eu me comunico. Como é que eu respondo a um pedido? Como é que eu me coloco à disposição para resolver algum problema, de repente, de suporte, prestação de serviço, né? Eu acho que agora a identidade da marca está muito evidente. E a gente precisa cobrar isso como consumidor, mas também do outro lado como empresa, né?
é a hora que eles têm para mostrar isso, né? Como é que eu faço isso? Instruir funcionários, fazer treinamento, proporcionar situações em que o funcionário se veja capaz de vencer esse desafio que é uma comunicação. Eu tenho visto agora os shoppings com drive-thru, você liga, fala o que quer, daí a pouco você passa para buscar. Isso tem que estar muito alinhado para a hora que você passar, a mercadoria está lá, a maquininha está lá, o sorriso no rosto do vendedor e assim por diante, né? Então, eu acho que esse é um dos grandes desafios desse momento. Zezé? Então, eu vejo que o desafio para as organizações está muito nessa necessidade da coerência e do alinhamento entre a comunicação institucional, a comunicação mercadológica, a comunicação que vai ser praticada ou que é praticada com os funcionários e a comunicação administrativa. Porque aquelas empresas que só pensam em vendas, né, em obter lucros, e é óbvio que uma empresa ela existe com esse objetivo, mas que quando ela só pensa nisso, né, e ela de repente não está preocupada com o seu compromisso com a sociedade, com o seu público interno, com todos os que estão ao seu redor, elas vão parecer cada vez mais oportunistas. Aliás, elas não vão só parecer ser, elas serão cada vez mais oportunistas. Elas vão ser reconhecidas, né, como oportunistas. Exatamente. Então, ainda que a gente reconheça a necessidade de uma empresa visar lucro, por isso que ela existe, por isso que ela faz parte do setor que consideramos como o segundo setor da sociedade, mas quando ela só visa ganhos e ela não olha para o que está ocorrendo na sociedade, para as suas demandas, para situações críticas como a que nós estamos vivendo, com certeza elas serão julgadas por suas atitudes ou até pela falta de atitudes corretas, de atitudes coerentes. Eu vejo cada vez mais isso. Então, portanto, é cada vez mais necessário pensar, mas mais do que pensar, agir, de forma coerente, de forma integrada e muito responsável, porque isso significa ter um pensamento estratégico. Sim, sim. Completando vocês, eu só tenho para dizer uma questão. É muito importante ouvir o interno, seguir pensamentos, opiniões, para ir para o externo. Eu acho que a comunicação organizacional precisa de uma escuta dos envolvidos, né? Para poder agir, para poder estar integrando tudo isso. E muitas vezes as empresas, as organizações preferem ouvir mais o externo do que quem está ali no dia a dia, né? Muitas vezes não se escutam, não se abrem nas empresas. Minha impressão. Exatamente. Minha impressão. Mas vamos mudando, temos profissionais aí bons, vamos confiar e acreditar. E você pode assistir agora a todos os episódios do Entre Telas aqui no canal da Academia da Palestra. Assista, interaja, deixa seu comentário. Semana que vem a gente volta com um novo tema e a gente espera por você. Não é mesmo, meninas? Bye, bye. Com certeza, gente. Até mais. Até o próximo!